Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, de você não apenas receber milagres, mas para que você seja o próprio milagre nas mãos do Senhor. Você ser a resposta de oração de Deus para alguém. Talvez tenha alguém que nesse momento está em depressão, talvez nesse momento tenha alguém que está com um casamento problemático, talvez alguém que está passando por dificuldade em relação aos filhos, talvez alguém que está clamando. E aí Deus vai usar você para ser esse milagre na vida desta pessoa. Deus, ele é espírito. Então aqui nesta terra, você, eu, nós somos os braços do Senhor. Então quando alguém precisa de um abraço, Deus vai usar você para abraçar essa pessoa. Talvez alguém que está precisando de uma palavra de conforto, de consolo, Deus vai usar a sua boca para abençoar esta pessoa. Às vezes nós cristãos, irmãos, queremos ficar igual aqueles passarinhos recém-nascidos que fica com a boca aberta e a mãe vai pegando comida e colocando dentro da boca dele. Às vezes nós queremos ficar desse jeito dentro dos templos, indo todo domingo com as mãos levantadas, recebendo bênção, e indo para casa e no outro domingo busca mais bênção, mas nós temos uma responsabilidade como cristãos aqui na terra. Nós temos que ser esse milagre na vida de outras pessoas. Então, irmãos, eu quero falar a respeito disso baseado naquela parábola do bom samaritano, porque a Bíblia diz que veio um doutor da lei e ele perguntou para Jesus como que ele faria para herdar a vida eterna. Jesus disse, você lê as Escrituras? O que é que você lê? Ele disse, eu leio que tem que amar a Deus com todo o coração, com todas as forças, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, vai e faz isso, pratica aquilo que você está me falando. E aí, irmãos, para ele justificar porque ele não praticava, ele diz, quem é o meu próximo? Então, às vezes, irmãos, a gente não só se engana, mas a gente quer alguém para respaldar o nosso engano. E a Bíblia diz, não se engana e não se deixe enganar. Aquele homem sabia da Bíblia, só que ele não praticava. Irmãos, o que importa não é só o que você conhece, mas é aquilo que você faz. O que tem peso não são as tuas palavras, mas são as tuas obras, as tuas atitudes. Então aquele homem conhecia, mas não praticava. E aí Jesus contou uma história, a história do bom samaritano. Ele disse, olha, teve um homem que vinha de Jerusalém para Jericó, ele foi espancado, assaltado, deixado na beira do caminho, quase morto. Aí veio o sacerdote e vendo, passou de largo. Veio o levita, vendo, passou de largo. Aí veio o samaritano, movido por compaixão, ajudou. Então ele estava falando, olha, esse sacerdote está sendo como você, porque esse sacerdote conhecia esses mandamentos, talvez ele ensinava isso nas sinagogas, talvez ele cobrava que as pessoas praticassem isso, talvez ele falava, olha, é assim, ama o teu próximo, e aí quando ele teve a oportunidade, ele passou por outro lado. O levita, a mesma coisa, talvez ele cantava, adorava a Deus ali falando lindo, 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 mas quando teve a oportunidade, talvez pensando, não, eu tenho uma agenda ocupada, eu não quero me envolver com problemas. Irmão, se você está no caminho, se Deus te permitiu, se Deus te colocou pessoas no teu caminho, você já está envolvido no problema. E cristão, irmãos, ele não foge de problemas, ele não joga para debaixo do tapete. Pessoas dão trabalho, mas nós não fugimos desse problema. Então, aqueles homens, eles passaram de lá, mas veio o samaritano e a Bíblia diz que movido por compaixão, parou e ajudou aquele homem. O que nos faz parar, irmãos, é a compaixão. Jesus, ele ajudava, curava por compaixão também. Então, a compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa. Aquele samaritano pensou, se tivesse acontecido comigo, se eu tivesse sido espancado, deixado quase morto aqui, eu gostaria que alguém me ajudasse. Se fosse o meu pai, se fosse a minha mãe, os meus filhos que estivessem nessa estrada escura, cheio de assaltante, quase morrendo, eu gostaria que alguém
me ajudasse, os ajudasse. Então a compaixão é você se colocar no lugar do outro, é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E muitas das vezes, irmãos, Deus nos permite passar por situação de sofrimento para que venha nascer compaixão dentro de nós. Às vezes tem pessoas que só sentem compaixão quando ela está no corredor de uma UTI, quando ela está em falência, quando está em divórcio, e aí, irmãos, é que a pessoa vai aprender o que é a dor do outro, porque às vezes nós somos muito materialistas, e a compaixão nos faz ver o ser humano e não o material. Então a compaixão fez com que aquele homem parasse e olhasse para aquele homem que quase estava morto. Quantas pessoas quase mortas estão no teu caminho? Quase mortas no casamento, quase mortas na sua dignidade, quase morta espiritualmente. Então aquele samaritano pegou o óleo, pegou o azeite, pegou o vinho, que eram os remédios caseiros daquela época, o vinho para limpar, para impedir que infeccionasse, como álcool, e o azeite para diminuir a dor. Ele colocou e ele diminuiu a dor daquele homem. Você vê, irmãos, que às vezes não é um sacrifício muito grande, às vezes é uma ligação que você faz para alguém, já diminui a dor. Às vezes é um abraço que você dá em alguém, já diminui a dor. Mas o problema, irmãos, é que a gente quase ajuda as pessoas. A gente tem que tirar o quase do nosso dicionário, porque esse quase, irmãos, quantas pessoas já morreram por causa do quase? Talvez aquela prostituta morreu porque a irmã que mora do lado dela quase convidou ela para a igreja. Talvez o teu colega de trabalho morreu porque você quase falou de Jesus para ele. Talvez aquele colega da faculdade cometeu suicídio ou sofreu de um acidente de trânsito porque você quase convidou ele para conhecer Jesus. Quase, irmãos, tira o quase da sua vida. Aquele homem, irmãos, ele parou por causa da compaixão, mas foi o amor que fez que ele continuasse com aquele homem até ele ficar totalmente restaurado. Porque às vezes a gente sente compaixão e diminui a dor da pessoa, mas aí a gente fala, eu já ajudei muito, estou muito ocupado, tenho que fazer minhas viagens, e deixa a pessoa. É o amor que faz com que nós perseveramos com aquela pessoa até o fim. Nem que dure 1 mês, 2, 1 ano, 10 anos, mas não desista, irmãos. Vai ter sacrifício. Às vezes você vai sacrificar teu tempo, teu dinheiro e tantas outras coisas. Aquele samaritano pegou aquele homem sangrando, sujou as suas roupas, se esforçou para colocar em cima daquele animal, foi levando ele até a hospedaria. A hospedaria era o lugar mais próximo de hospital daquela época. Certamente não foi um caminho curto, foi longo, talvez horas, talvez até dias andando. Quando ele chegou na hospedaria, ele deu 2 denários, ele falou, vocês vão cuidar dele, e se precisar de mais algum dinheiro, quando eu voltar de viagem, eu pago para vocês. Ele deu uma carta branca. Ele insistiu e foi até o fim. Ele não falou que aquele homem estava caído por merecimento. Talvez ele poderia falar, ninguém bate tanto em alguém que assalta. Esse homem talvez, ele tinha culpa, ele tinha responsabilidade, ele não falou isso. Irmão, não usa a tua boca para ser uma fonte de maldição. Não fica falando, essa pessoa está passando isso porque é vagabundo, porque é um alcoólatra, porque é um drogado, isso não quer nada, eu já tentei ajudar. Não use, irmãos. Não fica ajudando por causa de méritos, porque se fosse por causa de méritos, nenhum de nós estaríamos aqui, porque ninguém tínhamos méritos. Nós éramos inimigos de Cristo, mas ele morreu por nós e ele se esforçou. Se você acha que está se esforçando demais, olha para as mãos de Jesus furadas, olha para os pés de Jesus, olha para o seu lado furado, e aí você vai ver o esforço de Jesus. Irmão, se esforce, vai até o fim. Eu creio que qualquer pessoa que a gente não desistir dela, em algum momento ela vai ficar em pé. Nem que dure anos, irmãos, mas se você insistir em oração, convidando, ministrando, falando a palavra de Deus com aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho, aquela pessoa vai ficar em pé. Seja a resposta de oração de alguém. Pastor, mas o que eu preciso mesmo é de milagres, pastor. Estou com um casamento assim, estou com a minha vida financeira dessa forma. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 11, 25,
que a alma generosa prosperará, e quem atende é atendido. Isso é um segredo espiritual, isso é um princípio espiritual. Quando você é uma alma generosa, você prospera. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você dá, você recebe. Se você for essa resposta de oração, esse milagre, você vai atrair milagres dos céus sobre a sua vida. Os céus vão se abrir sobre você. As bênçãos vão convergir em seu favor. Você vai estar debaixo do favor de Deus. Caminhos vão ser abertos. Portas vão ser abertas. Pessoas vão aparecer para te abençoar. Seja essa bênção nas mãos do Senhor. Seja esse instrumento, querido. Então, eu vim trazer essa palavra para você. Eu creio que o Espírito Santo já talvez está até te lembrando pessoas que Ele colocou no teu caminho, pessoas que você falou mal, pessoas que você criticou, que não quer nada. Não, irmão, seja uma bênção para essa pessoa. Se você quiser que eu te ajude em oração, a Bíblia diz que o que dois ligares aqui é ligado no céu. Coloca o nome dessa pessoa no comentário aí, que eu vou estar orando contigo. Não desista de ninguém, vai até o fim. Se você falar, parece impossível, não existe nada impossível para Deus. Não importa quantos anos essa pessoa usa droga, quantos anos está no álcool, não importa, irmãos. Fica declarando palavras de vitória na vida desta pessoa. Eu sou o pastor Edmilson. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.